Texto da Bíblia que algumas pessoas confundem. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo a partir do 40. Presta atenção. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E qual é o erro que muitos cometem quando lê essa passagem aqui? Muitos pensam que aqui está se falando que Deus ama muito a quem erra muito, quem deve muito. Já vi gente pregando isso. Aquele que mais errou, aquele que é mais pecador, aquele que faz mais coisa errada, é quem Deus mais ama. Aí vai e perdoa tudo que ele fez de errado, porque Deus amou ele mais do que aos outros. E não é isso que está escrito aqui. Olha o que diz aqui, ó. Diz depois, qual deles o amará mais? Olha essa palavra, amará. Está jogando para o futuro. Está perguntando daqui para frente, para o futuro. Qual deles, e veja que está no plural, está falando dos 2 que foi perdoado, qual deles o amará mais? A questão aqui que o Senhor Jesus está perguntando é qual que vai amar mais a Deus. Aqui é uma parábola, está falando do credor e do Senhor, comparando com nós, pecadores, e o Senhor Deus. E a pergunta é, quem vai amar mais a Deus? Aquele que devia pouco e foi perdoado o pouco que devia, ou aquele que devia muito e foi perdoado toda aquela dívida? Aí para e pensa, a pessoa que nunca aprontou muito, entra para a igreja, obedece, mas está ali. Agora, aquela pessoa que aprontou muito, bebia, fumava, usava coisas piores que cigarro, vivia com a vida na lama. Aí Deus resgata lá da lama, resgata do pecado, traz para a casa dele. Aquela pessoa conta como testemunho, eu estava na lama, eu estava acabado, eu não tinha nada, ninguém dava nada por mim, nem eu mesmo dava nada por mim, e olha o que Deus fez. Deus me tirou da lama, me limpou e me colocou aqui na casa dele. A pessoa tem uma gratidão tão grande, porque aonde ela estava e aonde ela está, Deus ter tirado ela lá da lama e trago ela aqui para a casa dele, a pessoa tem uma gratidão tão grande, sabendo que Deus perdoou tudo aquilo que a pessoa fez de errado e Deus reergueu a pessoa ama muito a Deus, dá muito valor aonde está. É isso que está ensinando aqui. Quem reconhece que é pecador, que todos somos, quem reconhece que é pecador, quem reconhece que não consegue viver sem o Senhor Jesus, quem reconhece que se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, a gente não conseguiria pagar nossa dívida, a gente estaria condenado. Quem reconhece que muito deve e esse muito foi perdoado, muito ama. Então, mais uma vez, aqui não está falando que Deus ama muito a quem erra muito, até porque senão eu quero o amor de Deus, então eu erraria muito para Deus me amar muito, e não é isso que está escrito aqui. Não é que Deus ama muito quem erra muito, é que Deus perdoa a todos que se arrependem, e aquele que reconhece que errou muito e teve seus pecados perdoados, vai amar muito. Entendeu? Não confunda mais. Não está falando que Deus ama muito quem peca muito. Está falando que quem peca muito e reconhece que Deus perdoou os pecados, ama muito a Deus. E você, já reconheceu os seus pecados e abandonou Ele? Pensa sobre isso.